A véspera de Natal tinha um jeito de amolecer até mesmo os homens mais duros. Mas aquela noite fez o oposto a ele. 7 anos após o divórcio, Anthony Duca estava dentro de sua SUV preta, motor ligado, encarando uma pequena casa coberta por luzes quentes de Natal. Sem guardas, sem comboio, sem exibição de poder, apenas ele sozinho, segurando um presente bem embrulhado que ele não tinha direito de trazer. Ele disse a si mesmo que era um encerramento, uma visita, um gesto silencioso, então ele desapareceria novamente. Anthony saiu para o frio. A neve rangia suavemente sob seus sapatos enquanto ele caminhava pelo pequeno caminho. A casa não era nada como as mansões ou casas em condomínios fechados a que ele estava acostumado. Era modesta, limpa, habitada. Uma guirlanda pendia torta na porta, feita à mão, imperfeita e de alguma forma perfeita. Ele hesitou. Pela primeira vez em anos, o chefe da máfia não sabia se devia bater. Antes que ele pudesse decidir, a porta se abriu. Luz quente se derramou na varanda junto com o cheiro de canela e pinho. E lá estava ela, Emily Carter. Seu cabelo estava um pouco mais curto do que ele lembrava, solto ao redor de seus ombros. Seu rosto parecia mais suave, mais calmo, mas seus olhos congelaram no momento em que encontraram os dele. Choque cintilou primeiro, então algo mais profundo, algo inacabado. Anthony, ela sussurrou mal audível. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. E então, movimento. Uma pequena figura correu pela sala de estar atrás dela, rindo, meias deslizando no chão de madeira. Mãe, olhe, disse uma voz de criança, brilhante e animada. Papai Noel esqueceu sua luva. O peito de Anone apertou. Um menino parou perto do sofá, segurando uma luva vermelha grande demais para sua pequena mão. Ele olhou para cima e seus olhos se encontraram. O mundo inclinou. O menino tinha cerca de 7 anos. Cabelo escuro, sobrancelhas fortes, os mesmos olhos cinza-azul intensos que Anthony via todas as manhãs no espelho. Até o jeito que a criança inclinava a cabeça, estudando um estranho com curiosidade cautelosa, era inconfundível. Anthony não respirou. Emily se virou lentamente, sua mão instintivamente alcançando o ombro do menino. Seus dedos tremeram. Vá lavar as mãos, ok? Ela disse rapidamente. O jantar está quase pronto. O menino assentiu, olhou mais uma vez para Anthony, então correu pelo corredor. O silêncio caiu na sala. Anthony engoliu em seco. Quantos anos ele tem? Emily não respondeu imediatamente. Sua mandíbula se apertou como se estivesse se preparando. 7, ela disse. O número o atingiu mais forte do que qualquer bala já o fizera. 7 anos. A quantidade exata de tempo desde que ela havia saído de sua vida. Anthony deu um passo para trás, apertando o presente com mais força. Sua mente disparou, contando, revivendo memórias, noites, discussões, o divórcio que havia terminado tudo tão abruptamente. Sua voz saiu baixa, controlada, mas tensa. Emily, posso entrar? Todo instinto disse a ela para dizer não. Isso apareceu em seu rosto, mas depois de um longo segundo, ela se afastou, apenas por um minuto. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que ecoou alto demais. A sala de estar era aconchegante. Decorações de Natal enchiam cada canto. Uma árvore estava perto da janela. Ornamentos descombinados, claramente escolhidos por pequenas mãos. Uma estrela de papel estava torta no topo. Não era luxuosa, mas era cheia de vida. Anthony se sentiu como um gigante em um mundo que não pertencia a ele. Eu não sabia, ele disse baixinho. Emily cruzou os braços, criando distância. Você não deveria. Ele olhou para ela bruscamente. Eu deveria? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, ainda não. Seu tom não era raivoso, era protetor. Anthony passou a mão pelo cabelo. Eu não vim aqui para isso, ele admitiu. Eu só queria deixar um presente, pedir desculpas. Eu não esperava. Ele parou, a respiração irregular. Ele.
Do corredor, a voz do menino voltou. Mãe, posso colocar a estrela de volta na árvore mais tarde? Emily fechou os olhos brevemente. Sim, querido. Anthony a observou naquele momento. O jeito que sua voz suavizou, o jeito que todo o seu corpo mudou quando ela falou com a criança. Ela não era a mulher que ele lembrava de galas de caridade lotadas ou jantares tensos cercados por homens que o temiam. Ela era outra coisa agora, alguém mais forte. Você parece diferente, ele disse. Ela soltou uma pequena risada sem humor. Você também, menos barulhento. Ele quase sorriu. O temporizador da cozinha apitou. Emily se moveu para desligá-lo, claramente precisando da distração. Você deveria ir, ela disse sem olhar para ele. Eu irei. Anthony respondeu. Mas ainda não, ela o encarou. Anthony, isso não é justo. Eu sei, sua voz suavizou. Nada sobre nós jamais foi. Um pequeno estrondo veio do corredor, seguido por um envergonhado. Ups! Emily suspirou. Eu já volto. Anthony ficou sozinho novamente, o coração batendo forte. Seu olhar derivou para as fotos emolduradas na parede. Emily e o menino no parque, na praia, assando biscoitos, fantasias de Halloween. Uma vida plena sem ele. Ele ouviu passos e se virou assim que o menino apareceu novamente, segurando um ornamento de plástico. Mamãe disse para não tocar neste, a criança disse seriamente, então olhou para Anthony. Quem é você? Anthony se agachou instintivamente, aproximando-se do nível da criança. Sua voz saiu mais gentil do que ele esperava. Eu sou um velho amigo de sua mãe. O menino o estudou cuidadosamente. Você parece assustador. Anthony piscou, então riu. Uma risada de verdade. Isso é justo. O menino sorriu, claramente satisfeito consigo mesmo. Então correu de volta para a árvore. Emily observou da porta, emoções conflitantes escritas por todo o seu rosto. Você não deveria se conectar com ele, ela disse baixinho. Eu não estou tentando, Anthony respondeu. Mas eu não posso fingir que não vi o que vi. Ela desviou o olhar. Eu nunca te traí, ela disse de repente. Não do jeito que você acreditou. Anthony endureceu. Então por que você não disse nada? Porque você não ouviu, ela respondeu. Não acusando, apenas honesta. E porque eu estava com medo. O peso dessas palavras se estabeleceu pesadamente entre eles. Anthony se aproximou, baixando a voz. Emily, se há sequer uma chance, ela o encarou firme agora. Esta noite não é sobre respostas, é véspera de Natal. Ele merece paz. Se você quiser conversar de verdade, você voltará amanhã sem pressão. Ele assentiu lentamente. Eu irei. Ela hesitou, então pegou o presente de suas mãos. Obrigada. Enquanto Anthony se virava para sair, a voz do menino soou novamente. Mãe. Sim, querido. O Papai Noel vai voltar. Anthony parou na porta. Emily sorriu suavemente para o filho. Sim, ele sempre volta. Anthony saiu para a noite fria, o coração batendo mais forte do que jamais batera em seu mundo perigoso. Pela primeira vez em 7 anos, ele não se sentiu poderoso. Ele se sentiu com medo e esperançoso, porque o que quer que esperasse atrás daquela porta, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Anthony Duca não dormiu. Ele deitou sobre as cobertas, em sua cobertura, totalmente vestido, olhando para o teto como se pudesse explicar o que havia acontecido na sala de estar de Emily Carter. A cidade lá fora estava barulhenta, mas dentro de sua cabeça estava mais barulhenta. 7. O número continuava voltando, nítido e exato, 7 anos desde o divórcio. 7 anos desde a última vez que ele estivera perto o suficiente para sentir o cheiro do shampoo dela. Desde que ele disse a si mesmo que estava bem sem ela. E então o menino o olhara para cima. Os mesmos olhos, o mesmo olhar firme, e tudo o que Anthony achava que sabia havia rachado. Ele se levantou antes do nascer do sol, não porque tivesse um lugar para ir,
mas porque ficar parado parecia impossível. O café não tinha gosto de nada. As notícias tocavam ao fundo, ignoradas. Seu telefone estava sobre o balcão como um desafio. O número de Emily ainda estava salvo. Ele nunca o havia apagado. Ele nunca o havia ligado também. Às 8h17 da manhã, ele parou de fingir que podia ser paciente. Ele não mandou mensagem. Ele não queria palavras vivendo para sempre em uma tela. Ele ligou. Tocou 2 vezes. Alô? A voz de Emily era cautelosa, já preparada. Emily? Sua própria voz saiu controlada, mas não estava calma. Sou eu. Uma pausa. Uma inalação silenciosa. Anthony. Ele não perdeu tempo com desculpas desta vez. Você disse amanhã. É amanhã. É véspera de Natal. Ela respondeu cortante. Eu sei. Ele olhou para o céu pálido da manhã. Não estou vindo para começar uma briga. Estou vindo para fazer o que você pediu. Conversar como adultos, sem pressão. Silêncio novamente. Ele podia ouvir movimento do lado dela. Passos suaves. Uma pequena voz ao fundo que fez o estômago de Anone apertar. Emily baixou a voz. Se você vier, você segue minhas regras. Diga-me. Normal, ela disse. Para ele, Anthony engoliu. Ok. E você não faz perguntas na frente dele. Ela adicionou. A mandíbula de Anone se apertou, mas ele a forçou para baixo. Ok. E você não olha para ele daquele jeito. Seus olhos se estreitaram. Tipo o quê? Tipo você está tentando reivindicá-lo com seus olhos. Seu tom era firme, mas não cruel. Anthony exalou lentamente. Eu vou tentar. Emily não suavizou. Não tente. Faça-o. Uma batida. Certo, ele disse. Eu farei. Outra pausa. Então a voz dela baixou. Venha às 10.000, não antes. Estarei lá, Anthony disse. Quando ele desligou, ele ficou parado por um momento, a mão ainda em volta do telefone. Ele não se sentiu poderoso. Ele se sentiu como um homem entrando em algo sobre o qual não tinha controle. E isso o aterrorizou mais do que qualquer coisa em seu mundo jamais fizera. Ele saiu sem comboio, sem carro extra, sem homens nas sombras. Apenas ele e uma única sacola de presente que ele havia pego em uma boutique no andar de baixo, porque era a única coisa que ele podia fazer com as mãos. Ele dirigiu pela cidade através de ruas tranquilas alinhadas com luzes e bonecos de neve infláveis. Pessoas carregavam xícaras de café, usavam chapéus de Papai Noel, riam como se o mundo fosse simples. O mundo de Anone nunca fora simples. Mas a casa de Emily parecia pertencer àquele mundo mais simples, quente, comum, seguro. Ele estacionou do outro lado da rua e sentou por um momento, olhando para as janelas iluminadas, forçando sua respiração a se estabilizar. Normal, ele lembrou a si mesmo. Ele caminhou pelo caminho e antes que pudesse bater, a porta se abriu. Emily estava lá em um suéter macio e jeans, cabelo solto para trás. Sem maquiagem, sem armadura. Ela parecia ter construído uma vida onde não precisava de nenhuma. 10:01. Ela disse olhando para o relógio dele como se não confiasse nele. A boca de Anone se contorceu. Estou no horário. Emily se afastou. Entre. Sapatos fora. Anthony piscou. Sapatos fora? Sim, ela disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Noah está sempre no chão. Não preciso de sujeira da cidade na minha casa. Anthony olhou para seus sapatos caros, como se eles a tivessem ofendido pessoalmente. Então ele se curvou e os tirou sem reclamar. As sobrancelhas de Emily se ergueram ligeiramente, como se ela não esperasse que ele obedecesse. Ele não perdeu isso. A sala de estar cheirava a canela e algo doce. A árvore de Natal piscava suavemente no canto, decorada com enfeites de papel e artesanatos feitos à mão. Um pequeno conjunto de trem corria em círculo na base. O olhar de Anone se moveu para o corredor e então ele o ouviu. Passos descalços.
Uma voz cantarolando fora do tom. Um menino dobrou a esquina segurando um rolo de fita em ambas as mãos, como se fosse um equipamento importante. Ele parou quando viu Anthony. Noah, 7 anos, cabelo um tom mais escuro que o de Anony, mas as mesmas sobrancelhas grossas, os mesmos olhos, cinza-azul, diretos, intensos de um jeito que nenhuma criança deveria ter herdado. Noah o olhou para cima como se estivesse avaliando um novo professor. Anthony se forçou a respirar. Normal. Emily tocou o ombro de Noah levemente. Noah, este é Anthony. Ele é um velho amigo. Noah continuou olhando. Você é o cara assustador. As bochechas de Emily esquentaram. Ele não é assustador. Noah não piscou. Ele é alto. Alto é assustador. Anthony se agachou um pouco. Cuidado para não parecer imponente. Eu não posso consertar a parte de ser alto. Noah o considerou seriamente. Você pode consertar seu rosto? Anthony fez uma pausa, então soltou um suspiro baixo que poderia ter sido uma risada se ele permitisse a si mesmo. O que há de errado com meu rosto? Noah apontou para suas próprias sobrancelhas e as puxou para baixo dramaticamente. Você parece estar pensando em impostos. Emily cobriu a boca, os ombros tremendo uma vez. Anthony olhou. Impostos? Noah assentiu confiante. Ou prisão. Emily engasgou com uma risada. Anthony olhou para Emily, então de volta para Noah. Não estou pensando em impostos. Noah estreitou os olhos. Então, por que você está com essa cara? Anthony pensou por um momento, então decidiu que a honestidade era mais segura do que fingir. Porque eu não sou bom em estar em casas como esta. A expressão de Noah suavizou uma fração. Você não é bom em casas. Anthony balançou a cabeça ligeiramente. Não do tipo normal. Noah levantou a fita. Estamos consertando a estrela. Ela continua caindo. Anthony se levantou lentamente. Mostre-me. Os olhos de Emily se arregalaram. Anthony! Noah agarrou a manga de Anony como se o conhecesse há anos. Vamos! Anthony se deixou ser puxado porque resistir parecia errado. Noah subiu no sofá com a confiança de uma criança que acreditava que sofás existiam para escalar. Ele alcançou a estrela no topo da árvore, esticou, falhou. Então olhou para Anthony como se a solução fosse óbvia. Você é alto, Noah disse. Anthony se aproximou da árvore. Cuidado. Isso é o que me disseram. Noah entregou-lhe a fita. Conserte. Anthony pegou a fita como se fosse uma arma que ele deveria respeitar. Ele se inclinou, prendendo a estrela com calma, precisão, dedos firmes. Noah observou de perto. Uau, você fez rápido. Anthony pressionou a fita. Eu sou bom em consertar coisas. Noah inclinou a cabeça. Você conserta sentimentos? A pergunta atingiu mais forte do que deveria. Emily congelou atrás deles. Anthony se virou lentamente para olhar para o menino. Sua garganta apertou. Ele forçou sua voz a permanecer uniforme. Estou tentando. Noah assentiu, como se aquela resposta fizesse sentido. Ok. Emily exalou baixinho, quase como se estivesse prendendo a respiração. Anthony se virou para a árvore, mantendo as mãos ocupadas. Pronto! A estrela não vai cair agora! Noah bateu palmas uma vez. Vitória! Emily cruzou os braços, tentando parecer severa. Você não pode simplesmente recrutá-lo para reparos domésticos. Noah olhou para ela como se ela fosse a irracional. Ele é alto. Estamos usando os talentos dele. A boca de Anony se contorceu. É uma estratégia justa. Emily deu a Anthony um olhar que dizia, não o encoraje. Anthony não conseguiu evitar. Ele levantou as mãos ligeiramente em rendição. Não estou encorajando, estou participando. Noah sorriu. Viu, ele está aprendendo casas. Emily suspirou, mas seus olhos suavizaram por uma fração de segundo antes que ela se contivesse. Cozinha, ela disse rapidamente. Estamos fazendo biscoitos. Noah se animou instantaneamente. Biscoitos? Anthony seguiu a uma distância respeitosa, fingindo que seu coração não estava batendo forte.
Na cozinha, Emily arrumou tigelas e ingredientes com velocidade praticada. Noah colocou um avental de rena. Ele pendia torto em seu pequeno corpo. Ele olhou para Anthony. Você tem um avental? Anthony olhou fixo. Eu não tenho. Emily abriu uma gaveta e jogou-lhe um simples. Coloque. Anthony pegou, quase ofendido com o quão casual ela era ao comandá-lo. Ele o amarrou em volta da cintura e imediatamente o fez errado. Noah observou, então balançou a cabeça como um gerente desapontado. Não. Anthony piscou. Não. Noah se aproximou e pegou os cordões, apertando-os corretamente. Pronto! Anthony ficou imóvel como uma estátua, enquanto um menino de 7 anos o consertava. Os lábios de Emily se apertaram como se ela estivesse lutando contra um sorriso. Ele está certo. Você fez errado. Anthony olhou para ela. Eu percebi. Noah entregou a Emily um copo medidor como se estivesse executando uma operação. Mamãe faz os ovos. Eu faço o açúcar. Anthony faz a mistura. Anthony assentiu lentamente. Entendido. Emily levantou uma sobrancelha para Noah. Desde quando você é o chefe? Noah apontou para o avental. Eu tenho autoridade uniforme. Emily murmurou. Ele pegou isso de alguém? Mas seus olhos piscaram brevemente para Anthony quando ela disse isso e o ar mudou. Anthony não disse nada. Ele não queria dar muita voz a essa sala. Noah jogou açúcar na tigela. Metade caiu dentro. O resto empoeirou o balcão como neve. Emily inalou. Noah? Noah olhou para o açúcar como se ele o tivesse traído. Ele pulou. Anthony pegou um pano sem ser pedido e limpou o balcão. O açúcar não pula. Ele espera você errar. Noah ofegou. Isso é rude. Anthony encolheu os ombros ligeiramente. É honesto. Noah olhou para Emily. Ele é mau. Emily não perdeu o ritmo. Ele é realista. Noah estreitou os olhos. Esta cozinha é hostil. Anthony olhou para ele seriamente. Então, negociamos a paz. Noah considerou. Ok, eu quero 2 biscoitos antes do jantar. Emily estalou. Não. Noah apontou para Anthony. Juiz. Anthony parou como se estivesse realmente pensando. Um biscoito. O rosto de Noah se iluminou. Ele é justo. Emily olhou para Anthony. Você está do lado dele. Anthony manteve o tom calmo. Estou comprometendo. Emily balançou a cabeça, mas estava sorrindo apesar de si mesma. E a visão de seu sorriso atingiu Anthony como uma memória para a qual ele não estava pronto. Noah misturou com entusiasmo selvagem. Emily quebrou ovos, adicionou baunilha e tentou conter o caos. Anthony mexeu lentamente, mãos firmes, fazendo o melhor com uma tarefa que não deveria importar, mas de alguma forma importava porque era normal. Porque era algo que Emily vinha fazendo sem ele há 7 anos. Noah pegou a colher. Teste de sabor, Emily disse. 1. Noah mergulhou a colher na massa e imediatamente a ofereceu a Anthony como se fosse uma oferenda cerimonial. Experimente. Anthony hesitou, então se inclinou e provou, suas sobrancelhas ligeiramente erguidas. Noah o observou como um juiz novamente. Bem, Anthony engoliu. Bom, Noah sorriu. Somos talentosos, Emily corrigiu. Ele quer dizer que você é bagunceiro. Noah a ignorou e se inclinou para Anthony. Você mora em uma casa grande? Anthony olhou para Emily, então de volta para Noah. Sim. Os olhos de Noah se arregalaram. Tem um escorregador? Anthony piscou. Um escorregador? Noah assentiu ansiosamente, do seu quarto para a cozinha. Emily beliscou a ponte do nariz. Noah. A boca de Anoni se contorceu. Não, nenhum escorregador. Noah parecia genuinamente desapontado. Então qual é o objetivo? Emily riu alto, rápida, surpresa, e o olhar de Anoni se voltou para ela. Ele não ouvia aquele som há anos. Por um segundo, ela pareceu a mulher que ele costumava conhecer, aquela que ria com todo o rosto. Então ela se conteve e desviou o olhar, focando na bandeja de biscoitos como se ela a tivesse ofendido. Emily deslizou a bandeja para o forno e acertou o temporizador. Suas mãos se moviam com propósito.
Sua voz permaneceu prática. Vamos para a casa da vovó mais tarde. Noah está animado. Eu não quero tensão. Noah gritou da sala de estar. Estou muito animado. Emily chamou de volta. Voz interior, Noah respondeu. Esta é minha voz interior. Anthony soltou um suspiro baixo que poderia ter sido uma risada. Emily olhou para ele. Não ria. Anthony levantou a mão ligeiramente. Eu não ri, Emily estreitou os olhos. Seu rosto riu. Anthony assentiu lentamente como se aceitasse a derrota. Certo. O temporizador tic-tacou. A cozinha esquentou. Noah corria para dentro e para fora, pegando granulados, argumentando que granulados vermelhos eram mais fortes que os verdes. Emily o corrigiu. Anthony ouviu como se estivesse aprendendo uma nova língua. Em algum momento, Noah trouxe um globo de neve e o agitou violentamente. Emily avisou. Cuidado! Noah ignorou isso também. Está tudo bem. Eu estou no comando da neve. Ele o estendeu para Anthony. Você tem uma cidade? Anthony olhou para o globo de neve, então para Noah. Não em um globo. Noah franziu a testa. Que triste. Anthony respondeu sério. É. Noah assentiu satisfeito. Você deveria arranjar um. Emily não conseguiu se conter. Ela riu novamente, mais suave desta vez. Anthony olhou para ela como se quisesse segurar aquele som em suas mãos. Quando Noah desapareceu novamente, Emily finalmente se virou para Anthony, baixando a voz. Você está se saindo bem. Os olhos de Anoni encontraram os dela. Estou tentando. A expressão de Emily endureceu. Não tente, lembra? Anthony assentiu levemente. Estou fazendo. Emily o estudou, desconfiada de como ele fazia parecer fácil. Mas Anthony não estava relaxado. Seu corpo estava controlado. Sim, mas havia uma tensão por baixo, como se ele estivesse contendo uma tempestade de perguntas. Emily se encostou no balcão. Você não tem permissão para perguntar. A mandíbula de Anoni flexionou. Eu sei. Diga. Emily insistiu. Anthony a encarou. Eu não perguntarei na frente dele. Os ombros de Emily relaxaram ligeiramente. Bom, a voz de Anoni baixou. Mas você vai me dizer hoje à noite. O estômago de Emily apertou. Sim. A palavra simples pareceu um passo em gelo fino. Noah correu de volta segurando um rolo de fita e prontamente tropeçou nela. Ele se equilibrou no último segundo e declarou. Eu quis fazer isso. Emily disse, claro. Noah apontou para Anthony. Você viu meu movimento de resgate? Anthony assentiu solenemente. Muito impressionante. Noah se inclinou para mais perto. Você deveria aplaudir. Anthony aplaudiu uma vez, lento e sério. Noah sorriu como se tivesse ganhado um prêmio. Emily os observou e sentiu seu peito doer com algo que ela não queria nomear. Porque Anthony não parecia estar atuando. Ele parecia estar tentando se encaixar em uma imagem que havia perdido. E uma parte perigosa de Emily queria deixá-lo. Pela tarde, a casa estava cheia de pequenos momentos comuns que de alguma forma pareciam enormes. Noah insistiu que Anthony o ajudasse a construir uma minúscula vila de biscoitos em um prato. Anthony colocou jujubas com a precisão cuidadosa de um homem assinando contratos. Noah aprovou cada colocação com intensa seriedade. Emily lavou a louça, fingindo que não estava observando. Quando os biscoitos esfriaram, Noah forçou Anthony a provar um e avaliá-lo. Anthony disse, 10. Noah estreitou os olhos. Isso é muito fácil. Você tem que dizer por quê. Anthony fez uma pausa. Porque tem gosto de Natal. Noah olhou fixo por um instante, então sussurrou dramaticamente. Isso foi lindo. Emily revirou os olhos, mas seus lábios se curvaram. Noah insistiu em tocar música de Natal. Ele dançou mal de propósito e tentou ensinar Anthony. Anthony ficou rígido no início. Noah pegou suas mãos e as moveu de um lado para o outro. Não assim. Anthony tentou, desajeitado e cuidadoso. Emily riu novamente, genuína, indefesa. E quando Anthony olhou para ela, algo em seus olhos suavizou tanto que a fez prender a respiração.
Por um segundo, o quarto pareceu pequeno demais, quente demais, íntimo demais. Emily se ocupou com papel de embrulho para evitar o jeito que seu corpo ainda reagia à presença de Anthony. Ela cortou a fita muito rápido e ela grudou em seu dedo. Ótimo, ela murmurou. Anthony se aproximou. Aqui. Ele gentilmente pegou a mão dela, puxando a fita com cuidado e lentidão. Seus dedos roçaram a pele dela. Não foi nada. Foi tudo. Emily congelou. Ela não se afastou rápido o suficiente. O polegar de Anthony permaneceu por meio segundo a mais do que o necessário. Sua voz era baixa. Você ainda usa a mesma loção. O coração de Emily disparou. Não. Os olhos de Anthony encontraram os dela. Não o quê? Não note as coisas, Emily sussurrou. A mandíbula de Anthony se apertou. Não com raiva. Controlada. Não consigo evitar notar você. A respiração de Emily ficou presa. Noah gritou da sala de estar. Mãe! Anthony, venham ver! Emily puxou a mão de volta rapidamente, forçando-se a se mover. Estou indo. Eles entraram na sala de estar. Noah havia alinhado carros de brinquedo em uma fila perfeita. Este é o desfile, Noah anunciou. Eles estão indo para o Polo Norte. Anthony assentiu como se fosse um assunto sério. Eles têm licenças? Noah piscou. Licenças? Emily riu. Anthony nem pareceu envergonhado. Ele manteve o rosto sério de propósito. Noah apontou para um carro. Esse é o líder. Anthony se inclinou para mais perto. Qual é o nome dele? Noah sussurrou. Capitão Neve. Anthony assentiu. Nome forte. Noah pareceu satisfeito. Você é bom nisso. Emily observou a interação meio divertida, meio sobrecarregada. Isso era o que Anthony poderia ter sido. Se a vida tivesse sido diferente, se o divórcio não tivesse acontecido, se Emily cortou os pensamentos, eles eram perigosos. Às 16h30, o telefone de Emily tocou. Sua mãe. Emily atendeu, mantendo o tom leve. Oi, mãe. A voz de sua mãe estava quente. Você ainda vem? Sim. Uma pausa, então mais baixo. Eu vi uma SUV preta lá fora mais cedo. O pulso de Emily disparou. Mãe, eu não sou estúpida, sua mãe disse. Ele está aí? Emily olhou para Anthony, que estava ajudando Noah a colar um floco de neve de papel na janela, como se fosse uma operação militar. Sim, Emily admitiu. Outra pausa. Noah está bem? Sim, Emily disse firmemente. Ele está bem. Sua mãe suspirou suavemente. E você está bem? A garganta de Emily apertou. Estou bem. A voz de sua mãe baixou. Emily, a paz é frágil. Tenha cuidado com o que você convida de volta. Emily fechou os olhos por um segundo. Eu sei, sua mãe suavizou. Não estou te dizendo o que fazer. Estou te lembrando quem você é. Traga a torta e traga seu bom senso. Emily soltou um pequeno suspiro. Eu irei. Quando ela desligou, Anthony estava observando-a. Ele sabe, Emily disse baixinho. As sobrancelhas de Anthony se ergueram. Sua mãe? Ela viu seu carro. Anthony assentiu uma vez como se aceitasse a consequência. Posso ir embora se você quiser. Emily o encarou. Ela esperava que o velho Anthony exigisse seu lugar. Em vez disso, ele se ofereceu para recuar. Isso fez seu peito apertar. Não, ela disse. Ainda vamos. Noah vai pirar se não formos. Noah gritou do outro lado da sala. Eu vou pirar. Emily chamou. Pare de ouvir. Noah gritou de volta. Eu ouvi isso. A boca de Anthony se contorceu. Emily apontou para ele. Nada de risadas. Anthony levantou ambas as mãos. Estou em silêncio. Emily estreitou os olhos. Seu rosto não está. Anthony assentiu solenemente. Vou trabalhar nisso. Eles saíram logo após as 5. Emily dirigiu com Noah no banco de trás, cantando alto. Anthony seguiu atrás, mantendo distância como se estivesse tentando provar que podia ser respeitoso em seu mundo. A casa da mãe de Emily estava iluminada com decorações. Um Papai Noel inflável inclinava-se ligeiramente para um lado como se estivesse cansado.
Uma rena de plástico piscava irregularmente. Noah correu para a porta antes que Emily pudesse sequer desabotoá-lo. Vovó! Ele gritou. A mãe de Emily abriu a porta e o abraçou rindo. Lá está minha pessoa favorita. Noah apontou para trás dele. O ajudante do Papai Noel também está aqui. A mãe de Emily congelou por meio segundo. Então olhou para cima enquanto Anthony saía de sua SUV. Anthony caminhou lentamente pelo caminho, postura controlada. Ele parecia um homem entrando em um lugar onde o poder não significava nada. A mãe de Emily, Linda Bennett, estava alta em seu avental, as mãos nos quadris. Seus olhos eram afiados, protetores. Anthony, ela disse. Senhora Bennett, Anthony respondeu respeitoso. O olhar de Linda o varreu. Sapatos fora na minha casa também. Anthony piscou uma vez, então assentiu. Sim, senhora. Noah sussurrou alto para Emily. Ele é obediente. Emily sussurrou de volta. Ele está aprendendo. Lá dentro, a casa estava quente e barulhenta. O padrasto de Emily. Tom Bennett saiu da cozinha segurando um pano de prato e uma expressão cética. Os olhos de Tom pousaram em Anthony e permaneceram lá. Anthony, Tom disse calmo, mas cauteloso. Tom, Anthony respondeu. Tom olhou para Emily brevemente, então de volta para Anthony. Não esperava vê-lo. Anthony não se encolheu. Nem eu. Noah correu entre eles como um árbitro. Trouxemos biscoitos e uma torta. E Anthony consertou a estrela. Linda olhou para Anthony bruscamente. Você consertou a estrela? Anthony assentiu uma vez. Sim. Linda olhou por um instante e então disse. Bem, essa estrela estava caindo há 2 semanas. Então, obrigada. Anthony piscou como se não esperasse gratidão. De nada. A preparação do jantar se transformou em caos controlado. Linda dava instruções. Tom fingia que não estava observando Anthony. Noah narrava tudo como se fosse um documentário. Anthony ofereceu-se para carregar pratos. Linda hesitou, então lhe entregou uma bandeja como se estivesse testando-o. Anthony a carregou cuidadosamente, sem atitude. Tom observou de perto. Noah correu até Anthony e sussurrou. O vovô não confia em você. Anthony respondeu baixinho. Isso é justo. Noah assentiu. Você tem que merecer. Anthony olhou para ele. Estou tentando. Noah levantou um dedo. Não, você tem que fazer. Anthony fez uma pausa e então assentiu uma vez. Você está certo. Emily ouviu e sentiu sua garganta apertar. Noah subiu em uma cadeira na mesa e declarou. Estamos todos comendo juntos porque é véspera de Natal e as regras são diferentes. Linda suspirou. Quem te ensinou isso? Noah apontou para Emily. Mamãe disse, Emily corrigiu. Eu não disse. Noah encolheu os ombros. Seus olhos disseram. A boca de Anoni se contorceu. Linda olhou entre Emily e Anthony, então disse a Emily. Seu filho é dramático. Emily respondeu secamente. Ele pega isso de alguém. Linda sorriu. Ele pega isso de você. Anthony não falou, mas seus olhos permaneceram em Emily como se ele concordasse com Linda de uma maneira que era muito pessoal. O jantar foi surpreendentemente normal. Noah contava histórias. Linda riu. Tom relaxou ligeiramente ao ver que Anthony não estava tentando dominar a sala. Anthony ouviu mais do que falou, respondendo a Noah com calma paciência que não parecia forçada. Em um momento, Noah derramou água. Ele congelou, olhos arregalados como se o mundo tivesse acabado. Anthony pegou guardanapos instantaneamente e limpou antes que Noah pudesse entrar em pânico. Está tudo bem, ele disse. Noah o encarou. Você não gritou. As sobrancelhas de Anoni se ergueram. Eu deveria? Noah pensou muito. Não. Anthony assentiu. Então eu não o farei. Noah pareceu aliviado e se inclinou casualmente contra ele. Então, sem aviso, subiu no colo de Anoni como se fosse a coisa mais natural do mundo. A respiração de Emily ficou presa. Anthony ficou imóvel.
Os olhos de Tom se arregalaram instantaneamente. O olhar de Linda se voltou para Emily. Emily ficou congelada, o coração batendo forte. Anthony não abraçou Noah muito forte. Ele não o segurou como se fosse seu dono. Ele simplesmente repousou uma mão levemente nas costas de Noah, protetor de uma maneira cuidadosa e contida. Noah bocejou e murmurou: "Você não é tão assustador." A voz de Anoni era suave. Bom, a cabeça de Noah caiu contra o ombro de Anoni. Emily observou a cena como se fosse um sonho que ela não sabia se merecia, porque Noah parecia seguro e Anthony parecia humano. O filme de Natal tocava ao fundo. Noah adormeceu completamente, respirando lenta e constantemente, ainda no colo de Anoni. Anthony não se moveu. Linda se aproximou silenciosamente e olhou para Noah, então para Anthony. "Você pode colocá-lo no quarto de hóspedes." A voz de Anoni saiu baixa. "Ele está confortável." Linda o estudou por um longo momento, então assentiu uma vez. "Certo, mas não ouse deixá-lo cair." Anthony respondeu suavemente. "Eu não o farei." Emily engoliu em seco. Tom se aproximou, calmo mas firme. "Emily." Emily se aproximou, o coração martelando. Tom olhou para ela gentilmente, então para Anthony. "Se vocês dois vão conversar, façam isso em silêncio, sem drama. Noah merece paz." Anthony encontrou o olhar de Tom sem arrogância. "Concordo." Tom assentiu uma vez e se afastou. Linda também se retirou para a cozinha, propositalmente dando-lhes espaço. Emily se curvou e cuidadosamente levantou Noah do colo de Anoni, carregando-o pelo corredor até o quarto de hóspedes. Ela o aninhou, beijou sua testa. Noah murmurou em seu sono: "Ajudante do Papai Noel." Emily sussurrou: "Vá dormir." Ela saiu e encontrou Anthony esperando perto da porta dos fundos, casaco já vestido, expressão tensa com uma paciência que ele estava forçando. O coração de Emily batia forte. "Volte para minha casa." Anthony assentiu uma vez. "Hoje à noite." Emily engoliu em seco. Depois que ele adormecer, o olhar de Anoni encontrou o dela. "Você vai me contar a verdade." A voz de Emily era baixa. "Sim." Anthony deu um passo à frente, parando pouco antes de tocá-la. "Emily, se você me disser o que eu acho que você vai me dizer..." A respiração de Emily ficou presa. "Então tudo muda." Os olhos de Anoni escureceram, não com raiva. Algo mais profundo. "E você ainda está me fazendo esperar." Emily forçou-se a sustentar o olhar dele. "Porque preciso saber se você pode estar na vida dele sem transformá-la em uma guerra." A mandíbula de Anoni se apertou. Ele assentiu lentamente. "Eu posso," Emily sussurrou. "Prove." A voz de Anoni baixou. "Estou tentando." Os olhos de Emily se estreitaram. "Não." Anthony fez uma pausa, então se corrigiu mais suavemente. "Estou fazendo." O peito de Emily apertou. Anthony se inclinou ligeiramente, voz baixa e cuidadosa. "Se eu te beijar agora, você se arrependerá." A respiração de Emily ficou presa com força. Por um segundo ela não conseguiu falar. E aquele silêncio era a coisa mais perigosa entre eles. Ela recuou primeiro, não porque não quisesse, mas porque queria demais. "Venha," ela disse, voz tensa. "Vamos antes que eu mude de ideia sobre deixá-lo voltar para minha casa." Os olhos de Anoni se fixaram nos dela por um instante a mais do que o necessário. Então ele assentiu uma vez, e enquanto eles saíam para a noite fria juntos. Emily sentiu, claro e inevitável. Aquela noite não era apenas uma conversa. Aquela noite era o momento em que ela diria a verdade em voz alta. E Anthony Duca decidiria que tipo de homem ele seria depois de ouvi-la. A casa de Emily parecia diferente à noite. Não porque as luzes de Natal piscassem mais suavemente, ou porque o bairro ficasse mais silencioso, embora o fizesse. Parecia diferente porque Anthony Duca estava lá dentro novamente perto de seu cabide, observando Emily trancar a porta como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de uma vida
que ele nunca teve permissão para tocar. Noah estava dormindo no quarto de hóspedes na casa de Linda. Emily o havia levado para o carro com um cobertor enrolado nele como um burrito, e Noah havia murmurado, ajudante do Papai Noel, durante todo o caminho para casa. Anthony havia seguido em silêncio, as mãos firmes no volante, a mandíbula travada como se estivesse segurando seu mundo inteiro imóvel. Agora de volta na sala de estar, o silêncio era mais alto do que qualquer discussão. Emily respirou fundo e gesticulou para o sofá. Sente-se. Anthony não se sentou imediatamente. Ele olhou para o corredor como se esperasse que Noah saísse correndo novamente e o salvasse do que quer que fosse aquilo. Então ele finalmente se sentou no sofá, cuidadoso como se até as almofadas pudessem julgá-lo. Emily não se sentou ao lado dele. Ela permaneceu em pé por um momento, braços cruzados, de frente para a árvore em vez dele. Era uma tática. Se ela olhasse em seus olhos por muito tempo, ela poderia perder o controle de sua própria voz. Anthony falou primeiro, baixo e contido. Ele adormeceu no meu colo. Emily assentiu uma vez, ainda sem se virar. Ele adormece em qualquer um que fique parado tempo suficiente. A boca de Anone se contorceu, mas ele não sorriu. Então você está dizendo que sou um móvel? Emily finalmente olhou para ele. Estou dizendo que Noah é fácil de amar. As palavras caíram bruscamente, embora ela não as tivesse pretendido como uma arma. O olhar de Anone caiu por um segundo. Então voltou. Você fez isso sozinha. Emily engoliu. Sim. O silêncio voltou, denso e pesado. Emily se moveu em direção à cozinha, não porque precisasse de algo, mas porque precisava de movimento. Ela pegou 2 copos e os encheu com água, as mãos firmes, embora seu coração não estivesse. Anthony a observou. Você está enrolando. Emily colocou os copos na mesa de centro e sentou-se na poltrona em frente a ele, colocando distância entre eles de propósito. Estou respirando. Anthony assentiu uma vez. Ok. Emily exalou lentamente. Antes de falarmos sobre ele, preciso que você entenda algo. A voz de Anone permaneceu calma, mas a tensão apareceu em seus olhos. Diga-me. Emily sustentou o olhar dele. Você não pode ficar com raiva na minha casa. Anthony piscou. Emily, estou falando sério. Ela o interrompeu firmemente, sem gritos, sem portas batendo, sem ameaças. Não, eu vou resolver isso como você costumava fazer. A mandíbula de Anone se apertou. Então ele assentiu uma vez, controlado. Eu não vou. Emily o estudou para ver se ele estava encenando. Anthony acrescentou mais baixo. Não estou aqui para assustá-la. Estou aqui para entender. Seu peito apertou com a palavra entender, porque 7 anos atrás era o que ela precisava e ele não havia dado. A voz de Emily baixou. Bom, Anthony se inclinou ligeiramente. Ele é meu? A garganta de Emily apertou. A pergunta era direta e de alguma forma ainda parecia um passo para fora de um penhasco. Ela não respondeu imediatamente. Anthony não insistiu. Isso, por si só, a surpreendeu. Emily olhou para as luzes da árvore. Você se lembra do divórcio? Os olhos de Anone não a deixaram. Cada detalhe. Emily engoliu. Você acha que sim? A mandíbula de Anone flexionou. Emily. Ela levantou uma mão. Deixe-me dizer do meu jeito ou não direi nada. Anthony exalou lentamente. Ok. A voz de Emily permaneceu firme, simples, não poética. Na noite em que você saiu daquele tribunal, fui para casa sozinha. O olhar de Anone se apertou. Emily continuou, forçando-se a não suavizar. Não procurei ninguém. Não corri para a cama de outra pessoa. Não fiz nada do que você me acusou. Os olhos de Anone piscaram. Eu nunca... Você fez, Emily disse não alto, apenas claro. Você não disse as palavras, mas acreditou nelas.
Você olhou para mim como se eu estivesse suja. A expressão de Anony mudou com dor. Ele não negou. As mãos de Emily se cerraram em torno de seus próprios joelhos. 3 dias após o divórcio, fiquei doente pela manhã. Anthony ficou perfeitamente imóvel. Emily observou seu rosto endurecer como se as peças estivessem se encaixando contra sua vontade. Não queria acreditar, ela continuou. Fiz um teste, depois outro. Depois fui a uma clínica porque pensei que talvez estivesse enganada. A voz de Anony saiu mais áspera do que antes. E você não estava? Emily balançou a cabeça uma vez. Não. A sala pareceu muito silenciosa. Até as luzes da árvore pareciam mais altas. Os olhos de Anony se fixaram nos dela. Por que você não me contou? A risada de Emily foi pequena e afiada. Você quer a resposta honesta? Sim, Emily se recostou ligeiramente, forçando-se a manter o controle. Porque você já havia decidido quem eu era. A mandíbula de Anony se apertou. Eu teria... Emily o interrompeu novamente, firme. Você teria feito o que sempre fez. Você teria assumido o controle. Anthony a encarou. Emily continuou, voz firme. Você teria colocado homens do lado de fora da minha porta. Você teria exigido que eu me mudasse para um lugar que eu não escolhi. Você teria transformado minha gravidez em uma operação de segurança. E você teria dito a si mesmo que era amor. Anthony engoliu em seco, as mãos firmemente cerradas. Eu teria protegido você. Eu sei, Emily disse baixinho. Esse é o problema. Você não sabia como me proteger sem me controlar. Os olhos de Anony escureceram, não com raiva, algo mais pesado. Então você fugiu. Eu não fugi, Emily disse mais bruscamente. Eu parti. A voz de Anony baixou. Com meu filho. A respiração de Emily ficou presa. Ela não respondeu e o silêncio respondeu por ela. Anthony a encarou, o peito subindo lentamente. Você está me dizendo que ele é... Emily balançou a cabeça rapidamente, ainda tentando manter a linha. Estou lhe dizendo um momento. Estou lhe dizendo a verdade sobre mim. A mandíbula de Anony se apertou. Emily! A voz dela suavizou, mas ela a manteve firme. Eu nunca dormi com mais ninguém enquanto estávamos juntos. Nunca traí. Essa parte é simples. Os olhos de Anony piscaram como um homem ouvindo ar depois de se afogar. Emily continuou mais baixo. O resto não foi simples. Anthony se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, como se ele ficasse parado o suficiente, pudesse impedir que suas próprias emoções o dominassem. Diga. Emily engoliu em seco. Eu não fiz um teste de paternidade. Anthony congelou. O quê? As bochechas de Emily esquentaram com frustração defensiva. Não diga isso assim. Como mais eu devo? Anthony se conteve. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. E quando ele os abriu, sua voz estava controlada novamente. Por que você não fez? Os ombros de Emily se levantaram ligeiramente. Porque eu não precisava de um papel para me dizer o que meus olhos já me disseram. Ele é seu. A respiração de Anony ficou presa. Emily continuou porque se ela parasse, ela poderia não terminar. Mas eu não queria lhe entregar um documento. Eu não queria começar uma guerra em seu mundo com um resultado de teste como a faísca. A voz de Anony baixou. Uma guerra? Emily assentiu. Você acha que eu não via as coisas, Anthony? Eu não era cega. Eu sabia como as pessoas olhavam para mim quando sabiam que eu estava com você. Eu sabia quão rápido seu mundo poderia se voltar contra alguém. O rosto de Anony se apertou. Ninguém teria tocado em você. Emily riu suavemente, sem humor. Você não entende. Às vezes as pessoas não te tocam. Elas tocam tudo ao seu redor. Seu emprego, seus amigos, sua família. Elas tornam sua vida pequena até você não conseguir respirar. Anthony a encarou em silêncio. A voz de Emily baixou. Eu queria que Noah tivesse uma vida onde a maior emergência fosse água derramada e cobertura demais. Anthony engoliu em seco. Então você escolheu uma vida menor?
Emily assentiu. Uma mais segura. Os olhos de Anone se voltaram para o corredor, para o quarto de Noah em sua casa. E você o amou sozinho por 7 anos. O peito de Emily apertou. Sim. A voz de Anone rachou ligeiramente, quase imperceptível. Ele alguma vez perguntou sobre o pai. Emily olhou para a árvore por um segundo porque olhar para Anthony parecia perigoso. Sim. As mãos de Anone se cerraram. O que você disse a ele? A garganta de Emily apertou. Que o pai dele não estava pronto, que às vezes adultos cometem erros, que não era culpa dele. Anthony estremeceu como se as palavras tivessem atingido um ponto sensível. Emily adicionou mais suavemente. Ele é esperto. Ele parou de perguntar depois de um tempo. Os olhos de Anone baixaram porque ele assumiu a resposta. Emily não o corrigiu. Porque a verdade era que Noah havia construído sua própria história. Uma em que Emily era suficiente. Uma em que o pai ausente era um espaço em branco com o qual ele aprendeu a viver. Anthony olhou para as mãos. Você deveria me odiar. A voz de Emily saiu baixa. Eu odiei por um tempo. Anthony olhou para cima bruscamente. Emily continuou. Honesta, mas o ódio é exaustivo. E eu tinha um bebê, então parei. A mandíbula de Anone se apertou. E agora? Emily exalou. Agora não tenho certeza do que sinto. O olhar de Anone encontrou o dela. Era intenso, mas não agressivo. Diga-me. A voz de Emily baixou. Sinto raiva de você estar aqui e parece familiar, como se meu corpo se lembrasse de você mesmo quando meu cérebro não quer. A garganta de Anone se moveu enquanto ele engolia. Emily, ela continuou mesmo assim porque era a verdade. Sinto medo de que Noah se apegue e então você desapareça novamente. Os olhos de Anone endureceram com determinação. Eu não vou. Emily levantou uma mão. Não prometa. Anthony parou no meio da respiração. Ele assentiu uma vez. Ok, não vou prometer. Emily o estudou. Então o que você fará? A voz de Anone era baixa, firme. Eu vou te mostrar. O peito de Emily apertou com a simplicidade. Parecia algo que ele teria dito anos atrás, mas desta vez ele não estava usando para encerrar a conversa. Ele estava oferecendo como um plano. Emily se recostou, exalando lentamente. Há mais. Os olhos de Anone se aguçaram. Diga-me. As mãos de Emily se apertaram no apoio de braço. A razão pela qual você pensou que eu traí não foi aleatório. Anthony ficou imóvel. Emily continuou cuidadosa. Eu não acordei um dia e decidi que você não confiava em mim. Algo aconteceu. A mandíbula de Anone flexionou. O que aconteceu? A voz de Emily permaneceu simples. Alguém queria nos separar. Os olhos de Anone se estreitaram ligeiramente. Quem? Emily balançou a cabeça. Eu nunca soube com certeza. O olhar de Anone permaneceu fixo nela. Emily. Ela se forçou a continuar. Eu tinha uma amiga naquela época, uma mulher de um dos eventos de caridade. Ela estava sempre por perto, sempre sorrindo demais. O rosto de Anone se apertou como se ele já soubesse o nome que ela não havia dito. Emily continuou. Ela me mostrou fotos, mensagens, algo que parecia a prova. A voz de Anone ficou mais fria. De você, Emily assentiu. De você, com outra pessoa. Anthony congelou. A voz de Emily permaneceu firme. Eu não acreditei no início, mas o momento. O jeito que você estava ausente. O jeito que você voltava para casa exausto e distante. A mandíbula de Anone se apertou. Eu estava trabalhando. Eu sei, Emily disse baixinho. Mas eu estava sozinha, e então você me acusou primeiro. Anthony a encarou, em silêncio, respirando lentamente. A voz de Emily tremeu ligeiramente pela primeira vez. Parecia que você já havia decidido me deixar. Então eu parti primeiro. A voz de Anone saiu baixa, controlada. Essas fotos. Emily assentiu. Eu percebi mais tarde que elas foram manipuladas. Não totalmente falsas, apenas enquadradas, cortadas, cronometradas o suficiente para envenenar o ar.
Anthony se recostou, os olhos escuros. Por que você não veio até mim? A resposta de Emily veio rapidamente. Por que você não veio até mim? A expressão de Anony mudou. Dor, arrependimento, o peso disso pesando em seus ombros. Emily exalou. Não estou te contando isso para que você possa caçar alguém. A mandíbula de Anony se apertou, então ele a soltou à força. Não farei nada imprudente. Emily o encarou. Esta sou eu pedindo pela primeira vez, por favor. Anthony sustentou o olhar dela, então assentiu uma vez. Ok. Emily não sabia se acreditava nele, mas ouviu o esforço. Um silêncio passou, não hostil, apenas cheio. A voz de Anony suavizou. Posso vê-lo aqui pela manhã? O peito de Emily apertou novamente. Você o viu hoje? Eu o vi, Anthony disse baixinho. Eu não o conheci, Emily engoliu. O pedido era simples, razoável e ainda aterrorizante. Ela não respondeu rápido o suficiente, Anthony adicionou. Gentil, mas firme. Emily, não estou pedindo para levá-lo. Estou pedindo para estar perto dele. A respiração de Emily ficou presa. Ela olhou para o corredor, para a porta de Noah. A ideia de Noah acordar com Anthony na cozinha parecia um sonho e uma ameaça ao mesmo tempo. Emily sussurrou. Ele acorda cedo. A boca de Anony se contorceu ligeiramente. Eu também. Emily soltou um suspiro pequeno e relutante que poderia ter sido uma risada. Ele fará perguntas a você. O olhar de Anony aqueceu uma fração. Então eu as responderei. Emily o encarou. O que você dirá a ele? A voz de Anony baixou. A verdade, a mais simples. A garganta de Emily apertou. Que é? Anthony olhou para a porta de Noah, então de volta para Emily. Olhos firmes. Que eu deveria ter estado aqui. Os olhos de Emily arderam. Ela desviou o olhar rapidamente, piscando para conter. Você não pode dizer isso a ele. O olhar de Anony permaneceu calmo. Então me diga o que posso dizer. Emily engoliu, forçando-se a ser prática. Você pode dizer que é um amigo por enquanto. Anthony assentiu lentamente. Por enquanto. Ele disse isso como se aceitasse o limite, mas não deixaria que fosse a forma final das coisas. Emily levantou-se abruptamente, precisando de movimento novamente. Você deveria ir. Anthony não se moveu imediatamente. Emily. Ela se virou para ele. A voz de Anony estava mais baixa, mais suave, e deslizou sob suas defesas de uma maneira que ela odiava. Você ainda me quer? A respiração de Emily ficou presa. Ela odiava a pergunta porque não pertencia a essa conversa e porque pertencia a todas as conversas que eles já tiveram. Ela se forçou a responder honestamente, sem dar-lhe muito. Eu quero o que eu costumava ter. Os olhos de Anony encontraram os dela. Não podemos voltar. Eu sei, Emily sussurrou. Anthony se levantou lentamente e por um segundo a sala pareceu menor. Ele não a tocou, ele não a encurralou. Ele simplesmente parou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro dele. Limpo, quente, familiar. A voz de Anony baixou. Então vamos em frente. O pulso de Emily batia forte. Ela deveria ter recuado. Ela deveria ter terminado. Em vez disso, ela permaneceu imóvel. A mão de Anony se levantou, hesitou, então gentilmente afastou uma mecha solta de cabelo de seu rosto. O toque foi leve, respeitoso, mas enviou calor através dela mesmo assim. A voz de Emily saiu baixa. Anthony! Ele olhou para ela como se estivesse pedindo permissão sem palavras. A respiração de Emily tremeu ligeiramente. Então, do corredor, um barulho suave. Noah se mexendo em seu sono trouxe a realidade de volta. Emily se afastou, o coração batendo forte. Vá! A mandíbula de Anony se apertou, mas ele assentiu. Que? Ele se moveu em direção à porta, então parou com a mão na maçaneta. Sem se virar, ele disse, amanhã de manhã, posso trazer o café da manhã? Emily piscou, pega de surpresa. Café da manhã.
A voz de Anony permaneceu calma. Panquecas, ovos, algo normal. Emily olhou para as costas dele, o chefe da máfia oferecendo panquecas como um pedido de desculpas. Era tão absurdo que quase a fez sorrir. Quase, Emily respondeu cuidadosamente. Noah gosta de panquecas. Anthony assentiu uma vez. Então, panquecas. Ele abriu a porta, o ar frio entrando. Então olhou para ela uma última vez. Seus olhos estavam firmes, sérios. Emily, ele disse suavemente, se ele é meu, eu não vou embora de novo. O peito de Emily apertou. Ela sussurrou, não prometa. Anthony sustentou o olhar dela. Então observe o que eu faço. E então ele saiu para outra noite, deixando Emily em sua sala de estar, com as luzes da árvore piscando, seu coração disparado e uma pergunta aterrorizante circulando em sua mente. Quando Noah acordar amanhã, o que ele verá no rosto de Anony? E isso será suficiente para mudar tudo novamente? Amanhã chegou cedo na casa de Emily, como sempre acontecia. Silenciosa por exatamente 3 minutos, então barulhenta. Os pés de Noah acolchoaram o corredor, então pararam. Ele parou em frente à árvore de Natal, como se estivesse verificando se ela havia se movido durante a noite. Ele se inclinou mais perto da estrela que Anthony havia grudado, os olhos estreitados em suspeita. Ainda está de pé, Noah sussurrou, impressionado. Da cozinha, Emily ouviu a pequena voz e sorriu para si mesma até que seu telefone vibrou. Uma única mensagem de texto. Anthony lá fora, panquecas, sem pressão. O estômago de Emily apertou automaticamente. Ela olhou para a tela, então para o relógio. 7h12 da manhã. Ele realmente quis dizer cedo. Ela respirou fundo, caminhou até a janela da frente e o viu parado na varanda segurando 2 sacolas de papel, vestido com um casaco escuro, cabelo arrumado, rosto sério como sempre, exceto que seus olhos pareciam diferentes, menos frios, mais cuidadosos. Emily abriu a porta alguns centímetros. Você não precisava. Anthony levantou a sacola como prova. Eu disse panquecas. Os olhos de Emily baixaram. O cheiro a atingiu instantaneamente. Manteiga quente, xarope, café. Noah apareceu atrás dela como uma pequena sombra. Esse é o ajudante do Papai Noel. O peito de Emily apertou. Noah. Anthony se agachou ligeiramente como se tivesse praticado. Bom dia. Noah olhou para as sacolas. Essas são para nós ou para seu rosto sério? Anthony fez uma pausa, então disse sério. Ambos. Noah assentiu, aceitando essa lógica. Ok, entre. Sapatos fora. Anthony piscou. Sapatos fora, ele repetiu. Noah apontou para o chão como se fosse lei. Regras da casa. Anthony olhou para Emily. Emily tentou parecer severa. Ele não está errado. Anthony se curvou e tirou os sapatos sem comentar. Noah observou satisfeito. Está melhor, Noah disse. Agora você parece menos com impostos. A boca de Anony se contorceu. Estou melhorando. Noah caminhou à frente como um guia turístico. Cozinha está ali. Árvore está ali. Meu quarto não é para adultos. Emily sussurrou para Anthony enquanto eles seguiam. Ele é assim desde que nasceu. A voz de Anony saiu baixa. Posso ver. Na cozinha, Emily colocou as sacolas no balcão e as abriu. Panquecas, xarope, frutas, café. Simples, normal e de alguma forma emocionante de um jeito que ela não queria admitir. Noah subiu em uma cadeira imediatamente. Eu quero a maior. Emily pegou pratos. Você vai pegar um normal. Noah apontou para Anthony. Juiz. Anthony olhou entre eles como se fosse um tribunal de verdade. Médio. Noah semicerrou os olhos. Isso não ajuda. Anthony assentiu. Estou aprendendo a comprometer. Noah suspirou dramaticamente. Certo. Médio. Emily entregou um garfo a Noah e sentou-se em frente a ele. Anthony permaneceu em pé como se não tivesse certeza de onde pertencia. Emily percebeu e manteve a voz calma. Sente-se.
Anthony sentou-se lentamente, cuidadoso como se pudesse quebrar a cadeira ao existir. Noah espetou uma panqueca e deu uma mordida. Seus olhos se arregalaram. Uau, essas são perigosamente boas. Emily levantou uma sobrancelha. Perigosamente? Noah assentiu. Como se você pudesse comer demais e se tornar uma panqueca. Anthony respondeu. Isso parece um jeito pacífico de ir. Noah pareceu horrorizado. Não, preciso que você fique alto para que possa consertar a estrela para sempre. Anthony fez uma pausa, então assentiu uma vez. Entendido. Emily observou o rosto de Anoni enquanto ele olhava para Noah, firme, quieto, controlado, mas a ternura estava lá por baixo de toda aquela disciplina. E isso fez o peito de Emily doer. Noah apontou para o café de Anoni. Você gosta de café? Anthony assentiu. Sim. Noah se inclinou para a frente. Minha mãe também gosta de café. Ela fica mal-humorada sem ele. Emily lançou um olhar para Noah. Eu não fico. Noah não piscou. Sim, você fica. A boca de Anoni se contorceu. Ele é muito honesto. Emily suspirou. Ele é muito barulhento. Noah deu outra mordida e de repente perguntou. Por que você não sorri mais? A pergunta atingiu a mesa como um prato que caiu. Emily congelou. Ela se forçou a continuar respirando para manter o rosto neutro. Anthony não olhou para Emily imediatamente. Ele olhou para Noah, cuidadoso. Eu não estou acostumado. Noah inclinou a cabeça. Não acostumado a sorrir? A voz de Anoni permaneceu firme. Não acostumado a estar em um lugar onde seja fácil. Noah pensou sobre isso, mastigando lentamente. Então ele assentiu como se entendesse, mesmo que não completamente. Você pode praticar aqui. A garganta de Anoni se moveu enquanto ele engolia. Ok. As sobrancelhas de Noah se ergueram. Isso foi fácil. O aperto de Emily em sua caneca endureceu. Anthony olhou para ela então, apenas por um segundo, e ela viu. Gratidão e arrependimento entrelaçados. Emily desviou o olhar primeiro. Depois do café da manhã, Noah correu para a sala de estar para ligar a música de Natal em um volume que fez Emily chiar. Anthony estava perto da pia, recolhendo o lixo e empilhando pratos em silêncio. Emily o observou por um momento, então disse, olha, você não precisa limpar. Anthony não parou. Eu quero. A voz de Emily saiu mais suave do que ela pretendia. Você sempre quis consertar as coisas depois de quebrá-las. Anthony fez uma pausa, ainda segurando um prato. Ele não se virou imediatamente. Sim. O coração de Emily batia forte. Ela esperava um acordo. Anthony colocou o prato e finalmente a encarou. Você me disse para te mostrar, então estou te mostrando. Emily cruzou os braços, não para se defender, mas porque seu corpo precisava de um limite. Uma manhã não apaga 7 anos. Anthony assentiu. Eu sei. Emily o estudou desconfiada. Então por que você está agindo como se pudesse voltar para esta vida? A voz de Anoni permaneceu calma. Não estou voltando. Estou entrando lentamente do jeito que você permite. O estômago de Emily apertou com a palavra permitir, porque soava respeitosa, e isso tornava mais difícil manter suas barreiras. Da sala de estar, Noah gritou. Mãe, ele não está dançando. Emily chamou de volta. Ele não precisa dançar. Noah gritou de volta. Sim, ele precisa. É véspera da véspera de Natal. Emily suspirou e olhou para Anthony. Ele inventou um feriado. A boca de Anoni se contorceu. Ele é criativo. Noah apareceu na porta da cozinha, acenando os braços descontroladamente. Vamos, você tem que dançar assim. Anthony olhou para o movimento como se fosse uma cena de crime complicada. Emily não conseguiu evitar. Ela riu, curta e verdadeira. O olhar de Anoni se voltou para a risada dela como se fosse um som pelo qual ele estava faminto. Noah pegou as mãos de Anoni novamente e tentou forçá-lo a se mover. Anthony moveu-se rigidamente, desajeitado, claramente terrível nisso. Noah parou e olhou. Você dança como um robô.
Anthony respondeu, eu sou eficiente. Noah balançou a cabeça. Não, você é trágico. Emily riu novamente mais alto. Anthony olhou para ela e por um segundo seu rosto sério suavizou para algo que quase parecia um sorriso. A respiração de Emily ficou presa. Noah apontou. Ali. Aquilo. Faça de novo. Anthony piscou. Fazer o quê? Noah bateu palmas. Sorria. A boca de Anthony se apertou como se ele não tivesse certeza de como fazer isso sob comando. Emily tentou salvá-lo. Noah, não. Noah o interrompeu. Ele fica melhor quando sorri. Diga a ele. Emily congelou. Os olhos de Anthony se fixaram em Emily, esperando. Emily engoliu, voz baixa, honesta, apesar de si mesma. Você fica. O ar mudou. O olhar de Anthony permaneceu nela como se a sala tivesse ficado em silêncio. Noah, satisfeito, correu novamente, deixando-os sozinhos na cozinha com música de Natal, tocando muito alegremente para a tensão que acabara de se instalar entre eles. Anthony falou primeiro, voz baixa. Você quis dizer isso? Emily olhou para o balcão. Eu disse, não disse. Anthony deu um passo um pouco mais perto, não invadindo, apenas fechando o espaço. Emily, eu não quero tomar conta da sua vida. A garganta de Emily apertou. Então o que você quer? Os olhos de Anthony encontraram os dela. Um lugar nela. Do jeito certo. O coração de Emily batia forte. Ela deveria ter respondido com regras, horários, lógica. Em vez disso, o que saiu foi menor e mais perigoso. E se Noah se apegar? Anthony não hesitou. Então eu fico. Os olhos de Emily se estreitaram. Não prometa. Anthony assentiu uma vez como se tivesse ouvido a lição. Então eu continuarei te mostrando. Emily o encarou procurando a velha arrogância. Ela não a viu. Ela viu um homem tentando ser cuidadoso com algo frágil, algo que ele deveria ter protegido anos atrás. A voz de Noah soou da sala de estar novamente. Mãe, quero mostrar a ele meu quarto. O pulso de Emily disparou. Noah disse que adultos não podem entrar lá. Noah enfiou a cabeça pela esquina. Eu mudei a regra. Emily abriu a boca para discutir. Anthony falou calmamente. Só se sua mãe disser sim. Noah congelou, traído. Por que você diria isso? Anthony respondeu seriamente. Porque ela é a chefe aqui. Noah olhou para Emily como se fosse uma informação chocante e nova. Emily piscou, pega de surpresa por Anthony apoiar sua autoridade sem tentar substituí-la. Ela exalou. 5 minutos e você não toca em nada. Noah aplaudiu. Sim. Noah arrastou Anthony pelo corredor como se estivesse exibindo um prêmio. Emily o seguiu, o coração apertado. No quarto de Noah, pôsteres de super-heróis cobriam uma parede. Uma pequena cama estava sob um cobertor com minúsculos flocos de neve. Carros de brinquedo estavam alinhados como uma exposição de museu. Noah ficou orgulhosamente. Este é meu quarto. Esta é minha coleção de carros. Este é meu tesouro secreto. Ele abriu uma gaveta e mostrou uma pequena caixa cheia de coisas aleatórias. Uma pedra brilhante, uma pulseira quebrada, um pequeno dinossauro de plástico. Anthony se inclinou para mais perto, divertido. Isso é tesouro. Noah assentiu. Sim, não roube. Anthony olhou para ele seriamente. Eu não o farei. Noah estudou o rosto de Anthony, então perguntou de repente. Você tem filhos? A respiração de Emily parou. Anthony fez uma pausa. Seus olhos piscaram para Emily. Rápido, controlado, então de volta para Noah. Sua voz era firme, cuidadosa. Não. Noah estreitou os olhos. Então você não conhece coisas de criança. Anthony assentiu. Estou aprendendo. Noah o encarou por um longo momento, então disse muito baixinho. Você pode aprender aqui. Emily sentiu a garganta apertar. A expressão de Anthony mudou, suavizou de um jeito que não parecia nada praticado. Ele engoliu. Ok. Noah sorriu, então apontou para um desenho emoldurado na parede. Uma mãe em forma de boneco de palito, um filho em forma de boneco de palito e um espaço em branco ao lado deles. O peito de Emily apertou quando ela notou isso pela primeira vez em meses.
Noah falou casualmente como se não importasse. Aquele está inacabado. Anthony olhou para o desenho. Sua voz saiu baixa. Quem está faltando? Noah encolheu os ombros. Apenas alguém. O coração de Emily batia tão forte que ela sentia nos ouvidos. Anthony virou a cabeça ligeiramente, os olhos escuros de compreensão, e olhou para Emily como se estivesse vendo o custo de 7 anos em uma simples imagem. Emily forçou-se a respirar. Noah, 5 minutos acabaram. Noah gemeu. Não. Emily os guiou de volta para fora, mas enquanto Anthony passava pelo desenho novamente, ele diminuiu o passo por apenas 1 segundo, como se quisesse estender a mão e consertar o espaço em branco com as mãos. Ele não o fez. Ele apenas continuou andando, a mandíbula apertada. No corredor, Emily o parou com uma voz baixa. Anthony. Ele olhou para ela. Emily engoliu. Se Noah começar a fazer perguntas de verdade, o que você dirá? O olhar de Anoni encontrou o dela, firme e sério. E antes que ele respondesse, Emily percebeu que não estava mais perguntando sobre Noah. Ela estava perguntando sobre Anthony, sobre se ele permaneceria cuidadoso, paciente, ou deixaria sua necessidade entrar correndo e quebrar a paz que ela construiu. A voz de Anoni era baixa. Eu direi o que o proteger. O peito de Emily apertou. E quanto ao que me protege? Anthony não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram nela, intensos, e a pausa pareceu uma porta se abrindo, porque o que quer que ele dissesse em seguida mudaria as regras novamente. E Emily não tinha certeza se estava pronta para ouvir. Emily não dormiu bem depois daquela pergunta no corredor. Não porque Anthony tivesse levantado a voz ou a empurrado. Ele não tinha. O problema era pior. Ele tinha sido descuidado. E cuidadoso era convincente. No final da manhã, Noah estava de volta ao modo de feriado total. Ele arrastou uma cesta de enfeites para a sala de estar e anunciou que era a Operação Brilho. Emily tentou manter o dia normal. Música, chocolate quente, embrulho de última hora, porque o normal era a única coisa que a mantinha estável. Anthony apareceu novamente bem a tempo, nem cedo nem tarde. Ele carregava uma pequena sacola de papel e uma caixa maior, ambas de uma loja de brinquedos. Noah o avistou primeiro e correu para a porta como um pequeno guarda de segurança. Sapatos fora. Anthony suspirou como se fosse a regra mais estrita que ele já havia enfrentado. Sim, senhor. Noah o corrigiu imediatamente. Não, sim, capitão. Anthony olhou para Emily como se perguntasse se deveria fazer uma saudação. Emily tentou não sorrir. Apenas faça o que ele diz. Anthony assentiu. Entendido, capitão. Noah sorriu e o arrastou para dentro. Mostre-me a caixa. Anthony a colocou no chão e a abriu cuidadosamente. Dentro havia um globo de neve, um com uma pequena cidade, luzes e neve caindo. Quando você o sacudia, Noah congelou, os olhos arregalados. Você conseguiu um? Anthony manteve a voz séria. Você disse que me faria menos assustador. Noah o pegou com as 2 mãos. Estranho, funcionou. Emily riu uma vez, surpresa novamente com a rapidez com que Anthony conseguia entrar no humor sem forçar. Então ela se conteve. Ela não queria que o dia parecesse muito fácil. Eles passaram a tarde em pequenas coisas. Anthony ajudou Noah a colar flocos de neve de papel nas janelas. Linhas retas, espaçamento perfeito, como se fosse uma missão. Emily embrulhava presentes na mesa de centro. A cada poucos minutos, Noah tentava roubar bastões de doces extras. A cada poucos minutos, Emily dizia não. A cada poucos minutos, Anthony permanecia em silêncio, observando como o ritmo deles funcionava. Em algum momento, Noah correu para o quarto para pegar marcadores, deixando Emily e Anthony sozinhos perto da árvore. Emily não olhou para ele imediatamente. Ela se concentrou nas luzes, nos enfeites, em tudo, menos na memória de seus dedos roçando o cabelo dela no dia anterior. Anthony quebrou o silêncio gentilmente. Estive pensando no que você perguntou. Os ombros de Emily se apertaram.
Qual parte? O que te protege? Anthony disse. Emily virou-se ligeiramente, cautelosa. E a voz de Anoni permaneceu baixa, controlada. Sem pressão. Não estou pedindo nada hoje. Estou te dizendo o que vou fazer. Emily cruzou os braços. Vá em frente. Anthony a encarou. Vou me mover lentamente. Vou seguir suas regras e deixarei você liderar nesta casa. Noah nunca me verá desrespeitá-la. Emily o encarou procurando o velho Anthony, aquele que acreditava que liderar significava controlar. Ela não o viu. Ela viu alguém tentando aprender. A voz de Emily saiu baixa. E fora desta casa! Anthony assentiu uma vez. Fora também manterei distância. Não dele. Do perigo. O estômago de Emily apertou. Seu mundo. A mandíbula de Anoni flexionou. Sim, Emily o observou. Você está dizendo todas as coisas certas. Anthony não argumentou. Eu sei. Os olhos de Emily se estreitaram. Então por que sinto que você ainda está escondendo algo? O olhar de Anoni permaneceu firme. Porque estou. O coração de Emily acelerou. O quê? Anthony respirou fundo. Encontrei o nome da mulher que você mencionou. Aquela que te mostrou aquelas fotos. Emily congelou. Anthony. Ele levantou uma mão ligeiramente, não defensivo, apenas acalmando. Não farei nada imprudente. A voz de Emily se aguçou. Você prometeu. Anthony corrigiu imediatamente. Você está certa. Eu não prometi. Eu disse que te mostraria. Emily o encarou, a mandíbula tensa. Anthony continuou, voz calma. E estou te mostrando. Não enviei ninguém. Não confrontei ninguém. Não trouxe nada do passado para o seu dia. A respiração de Emily tremeu ligeiramente. Então por que me dizer agora? Os olhos de Anoni encontraram os dela. Porque você merece saber que estou procurando a verdade, mas estou fazendo isso cuidadosamente por você. Por Noah. A garganta de Emily apertou. Ela odiava o quão razoável isso soava. Noah voltou correndo com marcadores gritando. Voltei! Estamos desenhando o mapa do Papai Noel? Emily exalou, grata pela interrupção, e trouxe a conversa de volta ao normal. Eles sentaram no chão. Noah desenhou um mapa bagunçado da casa e insistiu que o Papai Noel precisava de uma zona de pouso segura. Anthony ofereceu sugestões com o rosto sério, apontando que o Papai Noel precisaria de rotas de acesso claras. Noah adorou. Emily revirou os olhos. A sala pareceu mais leve novamente. Mais tarde, enquanto Noah tomava banho, Emily estava perto da pia enxaguando copos. Anthony se encostou no balcão, quieto. Emily falou sem se virar. Não investigue no meu bairro. Anthony respondeu instantaneamente. Não o farei. Emily olhou para ele desconfiada. Isso foi rápido. A boca de Anoni se contorceu. Porque essa regra é fácil. Emily olhou para as mãos. Nada sobre nós é fácil. A voz de Anoni suavizou. Pode ser mais leve do que era. O peito de Emily apertou. Não sei se posso confiar em você para manter a leveza. Anthony não se encolheu. Então não confie em minhas palavras. Emily olhou para cima. Anthony sustentou o olhar dela. Confie no que você vê. O silêncio se estendeu novamente. Quente, perigoso. Emily forçou-se a falar de forma prática. Noah vai começar a fazer mais perguntas. Anthony assentiu. Eu sei. Emily engoliu. E quando ele o fizer, você não pode fazê-lo sentir que perdeu algo por causa dele. Você não pode fazê-lo sentir culpa. Os olhos de Anoni se aguçaram com seriedade. Eu nunca faria isso. A voz de Emily suavizou ligeiramente. Então, o que você dirá? Anthony fez uma pausa. Eu direi a ele que conhecia a mãe dele há muito tempo, que eu me importava com ela, que a vida ficou complicada e que estou aqui agora. O coração de Emily batia forte. Isso não é ruim. O olhar de Anoni permaneceu nela. E eu direi a ele que você fez um bom trabalho. A garganta de Emily apertou. Anthony.
Ele se aproximou, parando onde ele sempre parava, pouco antes de tocá-la. Emily, eu vejo o que você construiu. Não estou aqui para quebrar. Estou aqui para me encaixar. Emily o encarou, o pulso alto. Então a voz de Noah gritou do corredor. Mãe, eu sou uma ameixa seca. Emily piscou. O quê? Noah gritou novamente. Estou enrugado como uma ameixa seca. Os lábios de Anoni se apertaram como se ele estivesse lutando contra o riso. Emily gemeu. Noah, saia da banheira! Noah gritou. Não posso! Sou uma ameixa seca! Anthony finalmente soltou uma risada baixa. Curta, verdadeira. Emily lançou um olhar para ele. Não o encoraje. Anthony levantou uma mão. Não disse nada. Emily passou por ele em direção ao banheiro, mas a voz de Anoni a parou gentilmente. Emily. Ela fez uma pausa. O tom de Anoni ficou sério novamente. Hoje à noite, quando ele estiver dormindo, podemos conversar sobre o que isso se tornará? O estômago de Emily apertou. Já conversamos. Anthony balançou a cabeça ligeiramente. Conversamos sobre o passado. Estou perguntando sobre o futuro. Emily se virou lentamente, cautelosa. E que futuro você quer? Os olhos de Anoni sustentaram os dela, firmes. Um onde eu não visito. Eu pertenço. A respiração de Emily ficou presa. Antes que ela pudesse responder, Noah gritou novamente mais alto. Mãe, ameixas secas precisam de ajuda. Emily exalou bruscamente e se afastou, mas seu coração não foi com ela, porque as palavras de Anoni não eram pressão. Eram uma porta, e Emily não tinha certeza se conseguiria continuar passando por ela, especialmente quando o futuro estava prestes a fazer perguntas em voz alta. A casa finalmente estava quieta. Noah havia adormecido rapidamente, o cansaço vencendo após um dia que parecia maior que a própria véspera de Natal. A porta de seu quarto estava semiaberta, uma pequena luz noturna brilhando lá dentro. Emily ficou no corredor por um longo momento, ouvindo sua respiração constante, deixando-a acalmar a sua própria. Quando ela se virou de volta para a sala de estar, Anthony estava lá, parado perto da janela, mãos nos bolsos, postura controlada, mas alerta, como um homem esperando um veredito. Você não precisava ficar, Emily disse suavemente. Anthony se virou. Eu quis. Emily passou por ele e sentou no sofá, puxando um cobertor sobre as pernas, mais por conforto do que por frio. Ela gesticulou para a extremidade oposta. Sente-se, ele o fez. A distância entre eles era deliberada, mas a tensão preenchia o espaço de qualquer maneira. Esta é a parte onde as coisas geralmente dão errado, Emily disse, voz calma, mas honesta. Onde promessas são feitas muito rápido, onde a realidade é ignorada. Anthony assentiu. Então não façamos isso. Emily olhou para ele. Então me diga o que você quer. Claramente sem grandes gestos. Anthony respirou fundo. Quero ser presente, consistente e previsível. Emily levantou uma sobrancelha. Você nunca foi previsível. Eu sei, ele disse baixinho. É por isso que estou escolhendo isso agora. Emily o estudou. Escolhendo por quanto tempo? Anthony a encarou. Enquanto você me deixar provar isso. O peito de Emily apertou. Você ainda não disse a parte mais difícil. Anthony não hesitou. Quero ser o pai dele. As palavras caíram suavemente, mas sacudiram a sala. Emily olhou para as mãos. Querer não é suficiente. Eu sei, Anthony respondeu. É por isso que não estou pedindo para entrar de uma hora para outra. Emily olhou para cima bruscamente. Então, o que você está pedindo? Anthony se inclinou ligeiramente, cotovelos nos joelhos. Estrutura, limites, um plano que você controle. Emily piscou, pega de surpresa. Você me deixaria controlá-lo? Sim. A resposta veio sem hesitação, e isso a assustou mais do que a resistência teria. Emily se levantou e começou a andar lentamente, pensando alto porque o silêncio apenas aprenderia. Noah não precisa de mudanças repentinas. Ele precisa de rotina, familiaridade.
Ele precisa confiar em você antes de se apegar. Anthony assentiu. Concordo. Emily parou na frente dele. E se ele se apegar, você não pode desaparecer. Nem por negócios, nem por orgulho, nem por velhos hábitos. O olhar de Anony se aguçou com seriedade. Eu não vou. Emily levantou uma mão. Você não promete. Anthony se corrigiu imediatamente. Eu me comprometo. A diferença importava. Emily engoliu. E meu papel não muda? Anthony parecia confuso. Por que mudaria? A voz de Emily ficou mais firme. Eu não me torno secundária. Não sou ignorada. Não me torno a mais suave enquanto você decide o que é melhor. Anthony se levantou lentamente, cuidadoso para não a encurralar. Emily, você é a âncora dele. Eu vejo isso, eu respeito isso. Sua garganta apertou. Você nem sempre... A voz de Anony baixou. Eu vejo isso agora. Emily procurou em seu rosto arrogância, impaciência. Ela não a encontrou. Ela encontrou contenção. Isso me assusta. Ela admitiu baixinho. A testa de Anony enrugou. Por quê? Porque se você estragar isso, Emily disse, voz tensa, não vai me machucar apenas a mim. Os olhos de Anony suavizaram. Eu sei. Emily exalou, o peso de 7 anos pressionando seu peito. Ele vai fazer perguntas em breve. Anthony assentiu. Estou pronto. Não, Emily corrigiu. Você acha que está? Anthony aceitou isso sem discussão. Então me guie. Emily o encarou. Você está realmente fazendo isso? A voz de Anony estava firme. Sim, ela se virou, caminhando em direção à cozinha, precisando de espaço para respirar. Anthony não a seguiu. Isso também importava. Emily se encostou no balcão, recompondo-se. Se fizermos isso, começa pequeno. Anthony respondeu de onde estava. Diga-me como. Emily contou nos dedos. Você aparece quando diz que vai. Você vai embora quando eu digo que é hora. Você não mina as regras. Você não traz presentes para compensar a ausência. Anthony assentiu a cada ponto. Entendido. Emily adicionou mais baixo. E você não diz a ele que é o pai dele até eu dizer. A mandíbula de Anony se apertou, mas ele assentiu. Ok. Emily se virou para encará-lo novamente. Essa é a mais difícil. A voz de Anony era baixa. Eu sei. Emily hesitou. E quando esse momento chegar, tem que ser sobre ele, não sobre você reivindicar algo. Anthony a encarou. Será? Emily procurou em seu rosto uma última vez. Então ela disse, você pode vir amanhã de manhã. Anthony piscou. Amanhã, café da manhã, Emily esclareceu. De novo, nada especial. A boca de Anony se contorceu ligeiramente. Panquecas de novo? Emily encolheu os ombros. Ele as esperará agora. Anthony assentiu. Então, panquecas. Emily o observou cuidadosamente. Você não parece aliviado. Anthony exalou lentamente. Porque eu sei que isso é apenas o começo. Emily assentiu. Bom, o silêncio se estabeleceu entre eles. Diferente agora, menos cortante, mais intencional. Anthony se aproximou, parando no limite familiar. Emily, posso te perguntar algo que não seja sobre ele? Ela hesitou, então assentiu. Uma coisa. A voz de Anony suavizou. Você ainda vê um futuro onde somos mais do que este arranjo? A respiração de Emily ficou presa. Ela respondeu honestamente. Não sei. Anthony não insistiu. Isso é o suficiente por enquanto. Emily o estudou. Você está mudando. O olhar de Anony permaneceu nela. Você também está. As palavras não eram românticas. Eram verdadeiras. Emily olhou para o corredor novamente para o quarto de Noah. Se isso funcionar, muda tudo. Anthony assentiu. Eu estou contando com isso. Emily o acompanhou até a porta. A luz da varanda projetava um brilho suave sobre seu rosto, fazendo-o parecer menos um homem das sombras e mais alguém esperando para ser deixado entrar. Ele fez uma pausa antes de sair. Emily, ela o encarou. Anthony disse baixinho. Obrigado por confiar em mim até aqui.
Emily engoliu. Não me agradeça ainda. Anthony assentiu, aceitando o aviso. Enquanto a porta se fechava atrás dele, Emily encostou a testa brevemente nela, respirando devagar. O amanhã não seria fácil, nada disso seria. Mas pela primeira vez em 7 anos, ela não estava protegendo um futuro sozinha. E aquele pensamento, aterrorizante como era, parecia um pouco com esperança. A véspera de Natal chegou como um fôlego contido. Emily acordou antes de Noah, não porque quisesse, mas porque sua mente se recusava a ficar quieta. Ela estava na cozinha sob a luz suave da manhã, olhando para a árvore do outro lado da sala, ouvindo a quietude e tentando decidir que tipo de dia seria aquele. Um dia que permaneceria seguro, ou um dia que mudaria tudo. Às 7h03 da manhã, seu telefone vibrou. Anthony lá fora, panquecas, sem pressão. Emily soltou um suspiro lento, caminhou até a janela e o viu na varanda novamente. O mesmo casaco escuro, o mesmo rosto sério, mas algo em sua postura parecia diferente. Não tenso, aterrado. Ela abriu a porta. Você é consistente, ela disse, como se precisasse testá-lo. Anthony levantou a sacola. Você pediu previsibilidade. Os passos de Noah trovejaram pelo corredor. Ele derrapou na entrada, vestindo calças de pijama e cabelo bagunçado, piscando como se tivesse sido ligado de repente. Panquecas? Emily tentou manter o tom calmo. Bom dia. Noah a ignorou completamente e apontou para Anthony. Você voltou? Anthony se agachou ligeiramente. Eu disse que voltaria. Noah estreitou os olhos desconfiado. Adultos dizem coisas que não fazem. Emily congelou. Anthony não se encolheu. Ele assentiu uma vez, lento e honesto. Você está certo. Noah o encarou como se não esperasse concordância. Anthony acrescentou, voz firme. Então vou fazer o que digo. Noah o estudou por um longo segundo, então se aproximou e deu tapinhas no casaco de Anoni como um selo de aprovação. Ok. O peito de Emily apertou. Na cozinha, a manhã se transformou em pratos e xarope e risadas. Noah exigiu uma torre de panquecas. Emily recusou. Noah apelou para Anthony. Anthony sugeriu, 2 panquecas empilhadas ainda são uma torre. Noah aceitou. Emily revirou os olhos. Noah comeu como se não dormisse há uma semana. Então exigiu música de Natal. Ele forçou Anthony a dançar novamente. E Anthony o fez mal de propósito desta vez, fazendo Noah rir tanto que ele caiu no sofá. Emily riu também, real e calorosa. E quando ela olhou para Anthony, ela o pegou observando-a como se estivesse coletando um momento que ele não queria perder. Noah correu para seu quarto e voltou segurando o globo de neve que Anthony havia comprado para ele. Ele o agitou agressivamente. Olha, está nevando lá dentro. Anthony avisou. Cuidado. Noah ignorou isso também. Está tudo bem, eu estou no comando da neve. Emily tentou soar rigorosa. Noah apontou para Anthony. Ele é o calmo agora. Emily piscou. Com licença. A boca de Anoni se contorceu. Ele não está errado. Emily fingiu estar ofendida. Eu sou calma. Noah a encarou. Você é calma como um tornado é calmo. Anthony soltou uma risada curta. Emily lançou um olhar para ele. Não se junte a ele. Anthony levantou ambas as mãos. Sou neutro. Noah declarou. Mentiras. Ele está do meu lado. A casa parecia cheia. Não lotada. Cheia do tipo de energia que Emily não sentia há anos. O tipo que vinha de não carregar tudo sozinha. Mais tarde, Noah sentou no chão construindo seu desfile de carros de brinquedo novamente. Emily embrulhava o último presente na mesa de centro. Anthony ajudou, mas ajudar principalmente significava segurar a fita enquanto Noah dava ordens como um pequeno general. Então Noah parou no meio da frase, olhando para Anthony como se um pensamento tivesse surgido. Por que você vem aqui? Noah perguntou de repente. O coração de Emily disparou. Anthony não olhou para Emily primeiro.
Ele olhou para Noah, cuidadoso, firme. Porque sua mãe é importante para mim, Anthony disse simplesmente. Os olhos de Noah se estreitaram. Tipo, importante como namorada? Emily quase engasgou. As sobrancelhas de Anony se ergueram. Essa é uma pergunta forte. Noah encolheu os ombros. Tenho 7 anos. Posso perguntar qualquer coisa. Emily engoliu, tentando não entrar em pânico. Noah, Anthony falou calmamente. Sua mãe e eu nos conhecemos há muito tempo. Noah se inclinou para a frente. Vocês brigaram? Anthony fez uma pausa. Cometemos erros. Noah olhou. Minha mãe chorou? Emily congelou novamente. A resposta de Anony veio baixa e honesta. Sim, o rosto de Noah se apertou protetor. Isso é ruim. Anthony assentiu. Foi. Noah perguntou. Você a fez chorar? O pulso de Emily martelou. Anthony não o evitou. Ele não o desculpou. Ele não culpou mais ninguém. Ele disse, sim. A garganta de Emily apertou. Noah olhou para Emily, então de volta para Anthony. Então, por que você está aqui? Anthony sustentou o olhar de Noah. Porque quero fazer melhor. Noah ficou em silêncio por um momento, então perguntou. Você quer ser meu pai? A sala ficou imóvel. A respiração de Emily parou. Os olhos de Anony piscaram para Emily, rápido, pedindo permissão sem palavras. A mente de Emily disparou. Não era o momento que ela planejou. Não era controlado. Não era seguro. Mas o rosto de Noah estava aberto, curioso, sério, e Anthony estava firme. Emily engoliu e assentiu uma vez. Anthony se virou para Noah, voz baixa, mas clara. Sim, se você me deixar. Noah o encarou por um longo tempo. Então Noah perguntou, você vai desaparecer? O peito de Emily apertou tão forte que doeu. Anthony não prometeu, ele não exagerou, ele não o tornou dramático. Ele disse, Noah, eu vou aparecer, toda vez que eu disser que vou. Os olhos de Noah se estreitaram. Como eu sei? Anthony olhou para ele sério. Você me observa. Noah olhou. Então ele fez algo que fez os olhos de Emily arderem. Ele se aproximou e apoiou a cabeça levemente no braço de Anony. Casual, como se não fosse nada, mas era tudo. Ok, Noah disse suavemente. Mas se você deixar minha mãe triste de novo, você estará em apuros. A voz de Anony aqueceu. Justo. Emily apertou os lábios com força, piscando rápido. Noah olhou para ela. Mãe. Emily forçou sua voz a ficar firme. Sim, querido. Noah disse, ele pode ficar para o Natal? A respiração de Emily ficou presa. Ela olhou para Anthony. Anthony não falou. Ele não insistiu. Ele esperou, dando a ela a escolha como se ela importasse mais do que a necessidade dele. Emily engoliu. Ele pode ficar. Noah aplaudiu e correu em círculo como uma volta da vitória. Anthony exalou baixinho, alívio e emoção piscando em seu rosto, rápido demais para ele esconder. Mais tarde, Emily estava na cozinha fatiando frutas enquanto Noah brincava na sala de estar. Anthony se aproximou, parando em seu limite. Você não planejou isso, ele disse suavemente. Emily balançou a cabeça. Não. A voz de Anony era baixa. Você foi corajosa. Emily zombou suavemente. Estou apavorada. Os olhos de Anony encontraram os dela. Eu também estou. A garganta de Emily a apertou. Não estrague isso. Anthony assentiu uma vez. Eu não vou. Emily sussurrou quase baixo demais. Eu ainda me importo. O olhar de Anony suavizou. Eu sei. Emily engoliu. Não, você não sabe, porque se soubesse, perceberia o quanto me assusta o fato de eu ainda te querer. Anthony não se moveu, mas seus olhos escureceram com emoção. Emily. Ela se virou para encará-lo completamente, voz firme, mas baixa. Não sou a mesma mulher. Anthony assentiu. Não quero a mesma história. Emily piscou. A voz de Anony suavizou. Eu quero uma melhor. As palavras atingiram seu peito como calor. Noah gritou da sala de estar. Mãe, pai, olhem!
Emily congelou. A cabeça de Anoni se virou bruscamente. Ele disse... Os olhos de Emily se arregalaram. Ele disse... Noah correu, segurando o desenho inacabado de seu quarto. O boneco de palito em branco havia sido preenchido. Alto, sério, com um pequeno sorriso, Noah anunciou orgulhosamente. Eu terminei. Emily olhou para o desenho, a garganta apertada. A voz de Anoni saiu rouca. Você me desenhou. Noah assentiu. Sim, mas eu te deixei mais legal. Anthony engoliu em seco. Obrigado. Noah apontou para o pequeno sorriso. Viu? Você consegue fazer. A boca de Anoni se contorceu em um sorriso de verdade desta vez. Pequeno, mas inconfundível. Noah bateu palmas. Sim. Emily riu através da tensão em sua garganta. Noah ergueu o desenho como um contrato. Então, é oficial. O Natal agora é de 3 pessoas. Emily olhou para Anthony, o coração batendo forte, e viu algo que ela não via há 7 anos. Não poder, não orgulho. Presença. Anthony a encarou e falou baixinho. Apenas por ela. Se você me deixar, eu quero nós. Não apenas ele e eu. Tudo isso. A respiração de Emily ficou presa. Ela não respondeu com palavras. Ela se aproximou e o beijou. Lento, cuidadoso, real. Não era desesperado. Era escolhido. Quando ela se afastou, sua testa repousou contra a dele por um breve segundo. Anthony sussurrou. Obrigado. Emily sussurrou de volta. Não desperdice. Noah gritou. Eca, mas também oba. Emily riu assustada. Anthony soltou uma risada baixa também. E naquele momento, com música de Natal ao fundo, xarope ainda na mesa e um desenho de criança no balcão, Emily entendeu o que havia mudado tudo. Não o segredo, não o momento, mas o fato de que Anthony Duca finalmente voltou sem assumir o controle. Ele voltou para pertencer. E pela primeira vez em 7 anos, Emily se permitiu acreditar que poderia durar